Aqui vocês seguram um pouquinho, tá bom? Chegando em casa você pode tomar 1 litro, 2, não tem problema nenhum. Os seus rins vai se alegrar muito. Dá um largo sorriso. Mas agora é a hora da palavra. Os irmãos, evite de andar para lá e para cá. Amém. Sou da amada igreja na paz do Senhor Jesus. Podei-vos assentar. Sou grato a Deus por mais esta oportunidade. E agradeço a missionária, a Maria da Glória, pelo convite. E de antemão confesso para a igreja que eu não queria mais pregar a palavra de Deus. Confesso para a igreja. Há poucos dias, uma irmã, pastora Ione, esposa do pastor Naldo, me convidou, eu rejeitei. Irmão Bill me convidou, eu rejeitei. Né, irmão Bill? Mas não tive forças para rejeitar a terceira vez. E confesso que a terceira vez foi de surpresa. E não tive força para rejeitar a terceira chamada. Porque quando Deus tem uma chamada nas nossas vidas, não adianta correr. Não adianta traçar um caminho para sair da presença de Deus. Que Deus está sempre te observando, sempre te olhando, para que nós possamos fazer a sua vontade. Confesso aos amados irmãos, que não é fácil, mas também não é difícil, desde que estão com a vida no altar do Senhor. Amém? Aproveitando a deixa da mensagem oficial, quantos irmãos lembram qual foi o texto lido na mensagem oficial? Quantos irmãos lembram da mensagem lida? Marcos, capítulo 16. Apenas o versículo de número 15, que diz: E disse-lhe, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Amém, amados? Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Eu pergunto para a igreja, qual é a sua chamada? Para que Jesus te chamou? Para que Jesus me chamou? Para que Jesus chamou esta igreja? Chamada é diferente da incumbência. Chamada é diferente de ordenança. Chamada é diferente do executar a vontade de Deus. A Bíblia nos diz que Deus nos chamou para estar com Ele. Jesus disse certa vez no Monte da Ascensão: Eis que vou para o Pai, e vos prepararei lugar, para que onde eu estiver, sejais vós também. E aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Ou seja, quem quiser estar com Cristo na glória, tem que negar este mundo. Quem quiser estar com Cristo na glória, não pode ficar se entregando aos prazeres desta vida. Esta é a nossa chamada, para morarmos com Cristo na grande mansão celestial. Mas quando olhamos para o livro de Marcos, capítulo 16, versículo 15, aí Deus nos dá uma ordenança. Você quer vir morar comigo? Você quer estar comigo aqui na glória? Então pregue a minha palavra. Quer regozijar das bonanças daqui da glória? Então anuncie a minha palavra. Hoje foi dito pela manhã na escola bíblica dominical: temos que pregar em tempo e fora de tempo. Em lugares que nós não queremos estar, nós temos que estar fazendo a obra de Deus. Para estarmos com Ele no dia do arrebatamento. Para estarmos com Ele no dia da ressurreição. Para estarmos com Ele no dia da sua vinda sobre as nuvens. A nossa chamada é para subirmos para a glória. Mas para chegarmos diante dEle, precisamos fazer a obra de Deus nesta terra. Quantos têm evangelizado nestes últimos dias?
Quantos têm pregado a palavra da ressurreição nestes últimos dias? Quantos têm pregado a palavra do arrependimento nestes últimos dias? Quantos têm pregado a palavra da restauração nestes últimos dias? A ordem é para nós, a ordem é para mim, a ordem é para a retaguarda, a ordem é para a igreja, a ordem é para todo aquele que ouviu a palavra, creu na palavra, se entregou a Cristo todo o seu coração para fazer a vontade do Senhor. Temos que servir a Deus de corpo, alma e espírito, para que possamos um dia regozijar na mansão celestial. Ide por todo mundo e pregai o meu evangelho a toda criatura, e aquele que crer e for batizado será salvo. Mas tem outra passagem na Bíblia que diz: aquele que não crê já está condenado. Aquele que não crê na pregação do evangelho, diz a Bíblia que ele já está condenado. E a Bíblia diz também que muitos estão perecendo por falta de conhecimento. Não que não tenha ouvido a palavra de Deus, não tenha escutado a palavra de Deus, tenha ouvido, tenha escutado, mas não tenha dado valor à obra do Senhor. E por causa disso, amados, muitos têm perecido por falta do conhecimento da verdade. Hoje é um culto de missões. O que é fazer missões? O que é missões? Ou o que é missão? Nós entendemos missões, ou a função do missionário, é quando ele sai para longe, para países distantes, lugares longínquos. Nós falamos, fulano está fazendo a obra em tal lugar. Fulano está fazendo a obra missionária em tal cidade, em tal estado, em tal país. Mas como está a obra missionária no nosso meio? Como está a obra missionária aqui no campo da expansão do Setoró? Será que nós temos feito essa obra missionária aqui no campo da expansão do Setoró? A Bíblia diz, e de primeiro aos perdidos da casa, como é que diz? Da casa de Israel. E onde é a casa de Israel? É aqui. Quantos saíram daqui e estão perdidos por aí afora? Ontem eu estava conversando com o irmão aqui fora, enquanto o culto, as crianças acontecia aqui dentro. Tinha ali uma turma fazendo o trabalho deles, e nós comentando quantos que um dia era desta igreja e hoje estão no meio deles. Quantos eram desta igreja e hoje estão no meio deles? Esqueceram o caminho da verdade, esqueceram a palavra da salvação, esqueceram o caminho que leva para o céu e resolveram a olhar para trás e voltar a fazer o prazer da carne. Quando a Bíblia diz, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e depois me siga. Mas eu tenho observado, amados, em relação a esta palavra, que muitos de nós, inclusive eu, faço como Neemias, inclusive eu, tenho olhado pelo retrovisor de vez em quando. Tenho olhado pelo retrovisor de vez em quando. E o que é olhar para o retrovisor? É caminhar em direção a Cristo e olhar o que se fazia no passado. É caminhar em direção ao céu, olhando para o que nós fazíamos no passado, lembrando o que nós fazíamos no passado. Enquanto isso, nós vamos nos denegrindo interiormente, vamos perecendo interiormente, e almas, nós vamos levar a palavra de Deus, vão perecendo, que nós não estamos evangelizando, nós não estamos pregando, nós não estamos anunciando a palavra do Senhor. Pastor Adão disse pela manhã aqui hoje, que nós não estamos pregando a palavra como ela tem que ser pregada, na sua íntegra, como muitos pregavam no passado. E precisamos voltar a pregar como pregavam no passado a palavra de Deus, como ela é, na sua integridade, porque a palavra ela é vida, a palavra ela é viva, a palavra ela é eficaz,
É a palavra que salva, que transforma, que liberta e nos levará para morar com Cristo naquele grande dia. Mas para isso, amados, temos que nos entregar de corpo, alma e espírito a Deus, para fazer inteiramente a sua vontade. A vontade dele é que sejamos todos de acordo com a sua vontade, com a sua palavra. A chamada dele em nossas vidas é para morarmos com ele. Mas precisamos fazer a sua vontade. Quando olhamos para o livro de Isaías, no capítulo 6, Isaías, quando vê os céus abertos, ele brada: eis que vou perecer, porque sou um homem de impuros lábios e habito em meio a um povo de lábios impuros. Eu pergunto à igreja hoje: estamos vivendo diferente do tempo de Isaías? Será que mudou alguma coisa do tempo de Isaías para cá? Não, está a mesma coisa. Nós estamos vivendo em meio a um povo de lábios impuros, mas nós não podemos ter lábios impuros. Nossos lábios têm que ser purificados pela palavra de Deus. Nossos lábios precisam ser purificados pela palavra de Deus, para que a sua obra possa ser feita eficazmente a este mundo, ao qual a Bíblia diz que jaz no maligno. Quantas vidas precisa de mim? Quantas vidas precisa do irmão, da irmã? E muitas das vezes negamos até mesmo uma oração. Há poucos dias estávamos aqui na igreja, não me lembro qual dia foi mais. Eu e Tânia estava lá na porta, acabamos de chegar, e chegou um homem pedindo oração. Oramos por ele, e antes que o culto começasse, ele se reconciliou com Cristo. Antes que o culto começasse, ele se reconciliou com Cristo aqui no altar. Chegando em casa há poucos dias, encostei no portão, quando abro a porta do carro, vi um rapaz correndo: ora por mim. Ora por mim. Você é pastor, não é? Falei: sou. Então ora por mim. Orei por ele. Temos que estar preparados para ser abordado pelo povo e fazermos a vontade que eles querem. Qual é? Orar por eles. Porque a palavra diz, é a palavra que diz: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. E como Cristo vai aliviar este povo, se não for através de nós? Correto, irmão Anderson? Como Cristo vai aliviar este povo, se não for através do seu povo que ele escolheu? Como Cristo vai aliviar o fardo deste povo? É através de mim, é através da igreja. Jesus disse: eis que meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Sou manso e humilde de coração. É assim que nós temos que ser. O verdadeiro missionário, ele é manso e humilde de coração, e está pronto e preparado para receber a abordagem e satisfazer aquela alma sedenta, aquela alma carente da palavra de Deus. Mas às vezes tem momento que nós não estamos suportando a nós mesmos. Não suportamos a nós mesmos, de tantos problemas seculares. Mas não podemos misturar os problemas seculares com a vida espiritual. Porque os problemas que nós temos, muitos no mundo também têm. Mas foi Deus que nos escolheu, foi Deus que nos chamou, foi Deus que nos separou. É Ele que nos ensina, nos orienta a fazer a sua vontade. Não foste vós que me escolhestes, mas eu escolhi a vós. E como Ele nos escolheu, irmão Raimundo, Ele nos prepara, Ele nos ensina, Ele nos orienta. Como diz nosso presidente Bolsonaro: eu não sei nada. Mas ele disse, a Bíblia diz, que Deus chama os incapacitados e capacita. É assim que Deus fez comigo e com você. Nos tirou do monturo, sem sabermos de nada, nos trouxe para a sua presença, nos separou para si, e está nos preparando, nos moldando para uma grande obra que ainda há de vir. Para uma grande obra que ainda há de vir. E
Qual é esta grande obra? Marcos capítulo 15, versículo 16. Eu chamei a todos, preparei a todos, agora ide e pregai o meu evangelho. Mateus capítulo 28, Jesus reúne os comissionados e envia para anunciar a palavra. E é isto que Deus vai fazer conosco. Vai nos ensinar, vai nos orientar, vai nos discipular cada vez mais na sua palavra. E vai dizer para nós, vai, prega, que grandes coisas farão no meu nome. Mas para isso precisamos crer, acreditar, que no abrir da nossa boca e ao balbuciar palavras, Cristo vai operar. Ao balbuciar palavras, Cristo vai fazer a grande obra acontecer. Mas precisamos crer que aquele que nos chamou é capaz de fazer de nós grandes obreiros na face desta terra. Falar que é missionário é fácil. Dizer que é missionário é fácil. Não é? Todos podem dizer que são missionários. Mas o verdadeiro missionário, ele cuida dos menos favorecidos. E nós somos missionários da palavra do Senhor. Não temos credencial de missionário. Se olharmos na igreja aqui hoje, temos apenas uma irmã missionária na igreja. Sim ou não? Só temos uma. Não é? Ungida por Deus, separada por Deus e credenciada pela igreja. Mas nós também somos missionários, separados por Deus, capacitados por Deus, para levarmos a grande palavra da restauração. A incumbência nossa é fazer a vontade suprema de Deus. Ide por todo mundo e pregai o meu evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Mas uma coisa eu digo para a igreja, amados: só seremos bons missionários quando formos verdadeiramente bons evangelistas. Para ser evangelista não precisa ser missionário. Mas para ser missionário tem que ser um bom evangelista. Para ser um grande missionário tem que ser um bom evangelista. Tudo começa no evangelismo. E hoje nós estamos vendo nos últimos dias, são irmãos e irmãs que só querem credencial de missionário para estar nos holofotes, nas câmeras. Mas Deus não chamou este povo para isso. Deus não nos chamou para estar nos holofotes. Deus não nos chamou para estar diante das câmeras. Deus nos chamou para estar diante de um mundo cruel, de um mundo perverso, de um mundo que jaz no maligno, para anunciar uma palavra da salvação. Foi para isto que Deus nos chamou. Foi para isso que Deus te chamou, adolescente. Foi para isso que Deus te chamou, mocidade. Foi para isso que Deus te chamou, igreja. Não para estar nos holofotes da vida. Que o dia que a luz do holofote se apagar, você também se apaga. O dia que a luz do holofote apagar, nós também nos apagaremos. O dia que a câmera se desligar, nós também sairemos da mídia. Mas enquanto estivermos vivendo pela palavra de Deus, sempre estaremos na luz do Espírito Santo. Sempre tendo em nós o brilho do Espírito Santo. Porque a luz que tem brilhar em nós é a luz do Pai. Esta luz pode se apagar a qualquer momento. Mas o brilho do Espírito Santo não. E aquele que busca apenas holofotes e câmeras não tem a presença de Deus. Digo e não tem medo de errar no que eu falo. Aquele que busca os holofotes e as câmeras não tem a presença de Deus. Mas nós precisamos estar cientes de que se Deus é conosco,
e nós estamos firmes com Ele, grandes coisas Ele fará em nossas vidas, para que o mundo possa ver a diferença que há em nós. A Bíblia nos diz, certa feita, Eliseu caminhando, passou pela casa de uma mulher, e ali estava ela e o seu marido. E quando Eliseu passou, deu as costas para ela, ela disse: ali está indo o verdadeiro homem de Deus. É assim que o mundo tem que te ver, adolescente. Assim que o mundo tem que te ver, mocidade. É assim que o mundo tem que te ver, igreja. Ali está indo a verdadeira serva de Deus. Ali está indo o verdadeiro servo de Deus. Ali está indo o verdadeiro obreiro de Deus. Uma verdadeira obreira de Deus. Ali está indo o verdadeiro missionário, missionária de Deus. É assim que o mundo tem que olhar para nós e nos ver, e nos enxergar, para que eles possam vir e nos pedir socorro. Mas o que nós temos visto nesses últimos dias tem entristecido o coração de Deus. O que temos presenciado nesses últimos dias não tem alegrado o coração de Deus. E às vezes reclamamos: por que Deus não me abençoa? Por que Deus não responde às minhas orações? Por que Deus está tão distante de mim? Mas não olhamos para nós mesmos. Será que eu estou agradando a Deus 100% da minha vida? Será que eu estou agradando a Deus como tem que ser agradado? Quando Isaías diz que ele ia perecer, ele tinha certeza que pereceria. Mas de repente a palavra diz que ele viu, quando o anjo pega uma brasa na ponta de uma tenaz e desce de encontro a ele e coloca em teus lábios. Purifica os lábios de Isaías. E quando Deus purifica os lábios de Isaías, Isaías agora se torna um grande profeta na terra. Se nós queremos ser grandes missionários, grandes profetas, grandes obreiros, grandes homens e mulheres de Deus, temos que olhar para a carta do apóstolo Paulo, capítulo 11, versículo 28, e examinarmos a nós mesmos, e ver onde está a minha falha, onde está a vossa falha, e pedir a Deus para nos perdoar todo pecado, toda atrocidade, toda transgressão, nos limpar de corpo, alma e espírito, de todas as formas, e nos fazer verdadeiramente um vaso de honra na sua presença. Precisamos nos olhar, precisamos olhar para dentro de nós. Por que eu não estou mais fazendo aquilo que eu fazia antes? Eu queria parar de pregar. Eu disse que não pregaria mais. Rejeitei por 2 vezes. E muitos que aqui estão têm rejeitado fazer a obra de Deus. Até um simples evangelismo, às vezes não tem feito. Mas Deus te chamou para evangelizar. Deus te chamou para pregar. Deus te chamou para adorar. Deus te chamou para fazer a sua obra, para pregar o seu evangelho. A chamada da nossa vida foi esta: para fazermos a vontade expressa de Deus. É difícil? É. É complicado? É. Mas o próprio Jesus disse: no mundo tereis aflições, no mundo sereis perseguidos, no mundo sereis caluniados, no mundo sereis também entregue às prisões, e muitos morrerão por amor ao meu nome. Se nós aceitamos o desafio, amados, se nós aceitamos o desafio, e aceitamos Cristo como Salvador, e aceitando a incumbência de pregar a sua palavra, não podemos olhar para trás. Porque a palavra diz: antes não conhecer
do que conhecer e não praticar. Antes não ter conhecido a palavra de Deus, a palavra da verdade, a palavra que salva, que cura, que liberta, que transforma, do que ter conhecido e não praticar. Quantos irmãos só vêm na igreja de 30 em 30 dias? Será que está fazendo a vontade do Pai? Será que está fazendo a vontade de Deus? Ainda anda dizendo por aí que estou evangelizando em tal lugar, estou fazendo a obra de Deus em tal lugar, mas não faz a obra de Deus onde ela congrega. Jesus disse: ficai-vos em Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder. Foi a ordem de Jesus. Ficai-vos em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder, de unção, de conhecimento, de discernimento, até sermos preenchidos por Deus de todas as formas que Ele necessita de nós. A obra de Deus começou no dia que eu levantei as mãos para Cristo. A obra de Deus na tua vida começou quando você levantou as mãos para Cristo, negando ao mundo e aceitando a palavra da verdade. Que nós juntos possamos fazer uma grande obra missionária em 2019. Mas até 31 de dezembro ainda tem desafios para nós. Hoje iríamos ter um grande evangelismo aqui de corpo a corpo. Trouxe 2.000 folhetos carimbados. Mas Deus nos presenteou com a chuva. Mas me alegrei, pastor Adão, que os irmãos se candidataram a pegar folhetos. E mesmo chovendo, eu tenho certeza que eles foram evangelizando para casa. E mesmo debaixo de chuva, foram corpo a corpo anunciando a palavra do Senhor. Não fomos para a rua, mas quem foi de volta para casa com folheto, eu tenho certeza que foi entregando e evangelizando alma por alma no caminho de sua casa. É isto que Deus quer de nós. Colocar em nossos corações a palavra da verdade. A palavra que salva, que cura e que liberta. Fazer uma missão de Cristo, a qual Ele começou na terra e passou para nós continuarmos. João iniciou, pregando o arrependimento. Jesus deu continuidade, pregando a restauração. E nós temos que dar continuidade, pregando a volta de Jesus e a ressurreição do povo. É nossa missão, continuar a obra de Jesus. Porque Jesus só tem uma missão agora para fazer. Nós temos várias. Mas Jesus só tem uma missão para fazer. Somente mais uma que Ele vai fazer. A igreja sabe qual é a missão de Jesus agora? Os irmãos bons de Bíblia, as irmãs boas de Bíblia. Qual é a única missão de Jesus que vai fazer para nós? Qual é, irmão José Clay? É a última missão de Jesus. Só falta uma. É arrebatar esta igreja. Esta é a última missão que Jesus vai fazer. Que o resto somos nós que temos que fazer. A missão dele é levar esta igreja para a glória. A nossa missão é trazer o povo do mundo para se converterem a Cristo, para subir juntamente conosco naquele grande dia. Eu tenho certeza que esta igreja tem sede missionária. Mas para sermos grandes missionários, tem que ser primeiro grandes evangelistas. Vamos dar as mãos em 2019. Vamos juntos, a partir de 1º de janeiro, sair nessa expansão setoral, corpo a corpo, evangelizando um por um, seja alcoólatra, seja drogado, seja pobre, seja rico,
Para Jesus não tem distinção. Ele quer todos. Ele veio para salvar a todos. Mas cabe a nós darmos as mãos, sermos juntos. Uma turma de um lado da rua, o outro do outro lado da rua. Eu conversei com o pastor Adão, com um carro de som, anunciando a obra de Deus, junto com a equipe missionária, com a equipe de evangelismo. Eu tenho certeza, amados, que 2019, o que nós não fizemos este ano, será tremendo o próximo ano. Cabe a cada um de nós assumir este desafio. Eu tenho certeza que o irmão Anderson está nessa. Né, irmão Anderson? Tenho certeza que a equipe missionária está junto. E que a equipe de evangelismo vai estar juntamente conosco. E toda a igreja, em um só amor, em um só espírito, em uma só comunhão, vamos juntos encher os bancos desta igreja, para a honra e glória do Senhor Jesus. Vamos citar a palavra nos nossos corações. Marcos 16:15. E assumir este versículo para nós. Fazer como Isaías: envia-me a mim. Seja um Isaías no dia de hoje. Seja uma Isaías no dia de hoje. E peça a Deus para te dar graça, te encher de força, de poder, de discernimento, de compreensão, de amor pelas almas. E vamos juntos evangelizar essa expansão setorial, porque ela é do Senhor Jesus. Vamos juntos aos perdidos da casa de Israel, para depois expandir o campo. Não adianta evangelizar do outro lado da pista, se do lado da igreja tem pessoas para serem evangelizadas. Vamos cuidar daqui do povo de perto, para depois buscarmos o que está mais distante. Amém, amados? Que Deus abençoe e nós possamos ser sempre fiéis à obra do Senhor. Amém? Agradeço por dar o nome de Jesus. Deus abençoe. Vamos convidar aqui a Elisama para louvar. Nós vamos ainda contribuir com a oferta. Isso. Culto sem oferta.